Fala pessoal, aqui é o Heitor Sasaki. Comecei esse canal para ajudar pessoas que querem migrar para a área de dados ou para pessoas que já estão na área e querem uma outra oportunidade, uma outra vaga, né? E para começar, o nosso primeiro vídeo vai ser de como abordar o teste técnico de uma outra maneira. E o teste técnico eu vejo que muitas pessoas elas têm um temor assim pelo teste técnico, porque é lá, né, que vai testar todas as habilidades que as pessoas estudaram talvez meses para chegar na onde elas estão naquele momento. E algumas pessoas elas focam tanto na parte técnica que elas deixam de mostrar a parte soft, né? E a gente sabe que as soft skills, o feeling de negócios, é o que muitas empresas estão procurando, porque a parte técnica vai ter muitas pessoas que vão conseguir fazer um feijão com arroz e vão conseguir mostrar uma análise assim que seja aceitável, vamos dizer assim. Mas na parte soft, não, porque a gente sabe que a parte soft ela requer tempo, ela requer experiência e não é qualquer um que consegue mostrar isso em duas ou três entrevistas. Então, quando você chega na etapa do teste técnico, você tem que utilizar essa oportunidade para mostrar que você manja também das soft skills. E uma das coisas que eu recomendo para quem vai fazer o teste técnico é tentar abordar o teste como se fosse um projeto real, um pedido real que você recebe se você estivesse trabalhando dentro da empresa. Então você tenta meio que simular, né, um ambiente corporativo, e você vai ver tudo que eu vou falar aqui. São coisas que acontecem na empresa, são processos que sempre acontecem dentro de uma empresa, e é por isso que eu criei um template. E, aliás, esse template é o que eu uso nos meus projetos. Claro, eu dei uma modificada aqui para ficar melhor na área de dados, mas é basicamente o que eu uso na hora de fazer meus projetos. Então, né, bora começar com o projeto em si. Esse template aqui você pode ter, eu vou deixar disponibilizado no link, no vídeo. Então, deixa o seu like e se inscreve. Eu vou continuar fazendo esses vídeos toda semana. E aqui vamos abrir o projeto. Então, você tem que pensar que quando você recebe o seu teste técnico, você está recebendo um pedido. Pode ser um pedido ad hoc, pode ser um mini projeto. Tente botar isso na sua cabeça. É um teste técnico, mas também é um mini projeto que eu tenho que fazer. Então, tente botar isso na sua cabeça. E todo projeto, todo processo assim da área de dados tem uma metodologia que é conhecida e é sempre a mesma coisa. Então, se você domina esses processos, você domina basicamente qualquer tipo de pedido, na verdade. E, claro, todo pedido começa pela iniciação. E na iniciação é onde você faz as principais perguntas. E você tem que estar preparado para isso. E você pode pensar, né, que como se trata de um teste técnico, você não tem direito a fazer muitas perguntas, porque você está sendo testado. E eu penso o contrário. Eu penso que o gestor ele quer saber justamente como que você ia agir na vida real. E na vida real a gente faz perguntas, a gente não só recebe pedidos e já começa a fazer análise, né? Ou pelo menos não deveria ser assim. Então, toda vez que você recebe um pedido, você faz perguntas, né? Por exemplo, será que eu sei o suficiente sobre o problema para definir qual é o problema de fato? Então, a primeira pergunta que você faz quando você recebe o teste técnico: qual é o problema? O que eu estou tentando resolver? Se não for claro, pergunte: qual é o objetivo desse projeto ou desse teste? Talvez eles não deixem claro, talvez eles querem alguém que saiba fazer análise de, sei lá, machine learning e não focar muito na parte do data vis. Então você já vai saber
de antemão qual é o objetivo do projeto. Então faça essa pergunta aqui. Qual é o objetivo desse teste? E vá documentando. Eu vou deixar isso bem, frisar bem, vá documentando isso. Use esse template para documentar e no final do teste você dá esse template juntamente com a sua análise. Quais são os prazos? Qual é o prazo desse projeto? Aqui você vai só botar, né, a duração do teste. O que está fora do escopo de trabalho? O que é basicamente o que está fora da análise. Talvez vão existir análises que eles não estejam interessados e você não vai focar nisso. Por exemplo, talvez eles só queiram fazer análise descritiva, fazer um BI, e eles não querem que você faça machine learning ou nada muito fancy. Você só faz descritiva, um PowerPoint e um BI. A parte de machine learning ela está fora do escopo, então você documenta. Quais são as ferramentas que vão ser utilizadas? Aqui, normalmente nos testes técnicos, as empresas te deixam liberado, né, para você usar o que você quiser, mas a gente sabe que na vida real não é assim. Na vida real, talvez o tech stack seja de Power BI e se você utilizar Tableau, ninguém vai usar. Então você tem que saber de antemão, claro, quais são as ferramentas. Então é bom perguntar, porque mostra que você pensou nisso, que você está pensando não só na sua análise, mas em como a empresa vai utilizar a sua análise, que é o mais importante, né? E aqui eu listei algumas perguntas que você tem que fazer, que você tem que responder antes de fazer a análise. Por exemplo, quais são as principais métricas, KPIs relevantes para esse projeto? Se não tiver claro, pergunte, e se eles te deixarem assim, livre para desenvolver os teus próprios KPIs, você põe aqui, documenta e diz por quê. Quais são os prazos aqui, a gente já viu. Outra pergunta importante que há alguma expectativa ou suposição sobre o resultado? A gente sabe que na vida real, na maioria das vezes, quem faz algum pedido para ti já tem uma expectativa, ele já sabe mais ou menos o que está nos dados e ele só quer comprovar a teoria, né? Então é bom você fazer esse tipo de pergunta porque talvez te economize tempo. Você não vai precisar começar do zero, você já vai focar a sua análise. Você não vai deixar um anzol lá no mar e esperar por um peixe, né? Você já vai direto no peixe. Próxima pergunta: como os resultados serão comunicados e apresentados? Essa aqui também é importante no teste técnico, porque talvez quando você vai apresentar o resultado do seu teste técnico, você vai apresentar para um gestor que não tem muito domínio da parte técnica, então você tem que mudar um pouco a sua abordagem de comunicação. Você tem que já ter uma abordagem mais assim de gestor, né? Mostrar os custos, mostrar as vantagens, mostrar as desvantagens e não focar muito em como você fez a análise em si, né? Mostrar o código, mostrar o ETL, enfim. Cada público tem a sua abordagem, então você tem que ter isso em mente. Outra pergunta que você pode fazer: qual é a frequência que os dados precisam ser atualizados e analisados? Aqui é outra pergunta comum também quando você recebe um pedido. Como você vai estar fazendo um teste técnico, normalmente é só uma vez, né? Mas você deixa documentado que você pensou nisso e se precisasse fazer mais de uma vez, você talvez deixe uma sugestão de como deixar o flow mais automatizado. Então você já está mostrando um pensamento futuro, né? Está mostrando proatividade que você entende o processo. Como os insights serão implementados e monitorados? Quem deve ser envolvido? Essa aqui é pergunta essencial, porque uma vez que você cria a análise, ela não vai ficar lá ao vento, né? Alguém vai ter que utilizar, interpretar e tomar uma ação, né? Tomar uma decisão que vai gerar uma ação. E normalmente não é só analista e gestor que está envolvido em um projeto ou um pedido. Sempre existem equipes, equipe de vendas, equipe de marketing, equipe de, sei lá, financeiro.
E aqui você vai e documenta, porque isso é uma das etapas mais importantes de um processo de dados. É quem deve ser envolvido, quem deve ser informado. Você tem que, você tem que documentar isso muito bem. Aqui a gente vai ter uma sessão só para isso, mas você já vai perguntando aqui. De onde os dados serão coletados? Esse aqui, normalmente a empresa vai te dar os dados, mas você deixa documentado aqui e mostra que você pensou nisso. Porque também na vida real, os dados vêm de Excel, vêm de uma tabela ali, vem de um SQL daqui, vem de um Access. Enfim, você mostra que você pensou nisso. E é claro, se você conseguir quantificar quanto vai custar, melhor. Aqui você pode inventar um valor no seu teste técnico, só para dizer que você pensou nisso. Então, na próxima etapa, a gente vai para a etapa de riscos. De antemão, você consegue pensar algum risco que está envolvido nesse mini pedido, nesse teste? Por exemplo, alguns riscos que acontecem. Será que eu vou mudar algum processo que existe já ao fazer a minha análise e ao recomendar alguma ação? Primeira coisa que você pode pensar. Tem alguma implicação para segurança e privacidade de dados? Sabe que isso aqui é muito importante. Então você mostra que você pensou nisso. Caso não tenha nada, você mostra, não tem nada, mas eu pensei nisso. Outra pergunta. Será que é a primeira vez que a gente vai fazer esse tipo de análise? Não existe nenhum benchmarking para ser utilizado? Aqui é um risco de você tentar reinventar a roda toda vez. E talvez alguém dentro da empresa já fez esse tipo de análise e vai poder te ajudar. Então você mostra que você pensou nisso e que você é proativo, né? Que talvez não precisa inventar do nada. E é claro, parte de dependência, você vai depender de outras pessoas, ou de outras equipes, ou você vai precisar de materiais para fazer esse projeto, por exemplo, computador, uma sala para você fazer análise, você vai fazer questionários com as pessoas. Então tudo isso você tem que documentar, porque quando você vai mostrar isso para o seu chefe ou para o seu gestor, ele que vai ser o responsável por facilitar todo esse processo para você. Então você mostra que você pensou nisso. E por último aqui tem a matriz de risco, que você tenta botar um score, nesses riscos de qual é a probabilidade de acontecer e qual é o impacto. Se é alto, baixo, moderado, se é provável, pouco provável ou mais pouco provável ainda. Né? Aqui você tenta dar um score. E é claro, o critério de sucesso para definir como eu vou saber se o teste foi bem sucedido, se o projeto foi bem sucedido ou não. Que aí você pode fechar o projeto e partir para a próxima análise. E aqui, só para, se você quiser falar isso no teste, né? Mostrar que tenha toda uma etapa de documentação, de revisão, fazer uploads, enfim, você pode fazer isso. Essa aqui é só a primeira etapa. Você vê que tem várias perguntas que você pode fazer e acredite, fazer perguntas é tão importante quanto responder as perguntas, porque mostra que você entende e o trabalho de um analista de dados é basicamente fazer perguntas. Acredite. Então bora para a segunda etapa. Segunda etapa aqui é do cronograma. Aqui, quando você recebe um teste, você pode só dividir mais ou menos como você faria ou como você fez o seu teste. A gente sabe que em uma empresa você talvez dividiria o seu projeto em na segunda-feira eu vou fazer a coleta dos dados, na terça eu vou analisar, na quarta eu vou interpretar, na quinta eu vou fazer o dashboard, na sexta eu vou fazer os slides para gestão. Aí você deixa aqui bem estruturado para mostrar que você pensou nisso. E é claro, se tiver que colaborar com outras equipes, você poderia também mostrar aqui, né, que eu fiz, eu teria que colaborar com tal pessoa, então eu deixaria uma tarefa aqui para ela, enfim. Isso aqui é só um extra, vamos dizer assim, mas que é importante, porque em toda gestão séria de projetos ou de pedidos,
sempre vai ter um border, dessa maneira. Pode ser em Jira, pode ser no ServiceNow, é, mas enfim, acho que tem a Asana também. Normalmente funciona assim com esses tickets. Então você tem que dominar também, que é parte da metodologia Agile, né? Já mostra que você entende. Então a gente vai para o Stakeholder Matrix e o RACE. E aqui, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes em qualquer pedido, qualquer gestão de projeto, ou gestão normal mesmo, que é definir quem faz o quê. E é por isso que a gente chama de RACE, que é responsável, accountable, consulted and informed, que em português é esse aqui, informado, consultado, prestador de contas e responsável. Em qualquer projeto, em qualquer time, você tem que definir bem quem faz o quê, quem é o chefe, quem deve ser consultado e quem deve ser informado. E aí você pode usar essa matriz aqui para definir, né, de acordo com o poder e o interesse dessa pessoa, diferentes abordagens de comunicação. Por exemplo, se você tem dentro do seu pedido, do seu projeto, alguém que é um gerente de marketing e ele tem um poder alto de mudar o seu projeto e ele está bem interessado, né, sobre o projeto. Então você pode ver que ele está nesse quadrante aqui, que é gerir de perto. Então se a pessoa está nesse quadrante, aí a sua abordagem de comunicação ela muda. Talvez você envie e-mails a cada 3 dias com o progresso do projeto. Você mostra alguns KPIs. E se alguém está nesse quadrante aqui, já é outra história, né? Então você não precisa manter a pessoa informada todo o tempo. Talvez a cada 15 dias você envia uma nota com progresso. Aqui, então depende do nível da pessoa, do interesse dela. E se você conseguir mostrar que você pensou nisso na hora de fazer o seu projeto, também já te põe alguns passos na frente. Próximo, que o registro de riscos. A gente já definiu um pouco os riscos, né, no começo, mas isso aqui é durante o projeto. E aí, normalmente no seu teste técnico não vai ter nada assim, né, porque é uma análise simples. Mas se você puder inventar alguma coisa ou mostrar que você pensou nisso, eu tenho certeza que isso vai te botar na frente. Porque uma das coisas um dos maiores tarefas de um gestor é eliminar riscos para as pessoas que estão abaixo dela, eliminar problemas. É isso que um gestor faz, ele tenta tirar tudo que está bloqueando alguma tarefa e deixar a vida dos seus liderados, né, mais fácil possível. Essa é uma das maiores tarefas de um gestor. Então, se você conseguir mostrar para ele, escalar os riscos, aí o gestor vai poder fazer alguma coisa. Porque você pode mostrar alguma coisa assim, desse tipo. E é claro, por último, e muito importante também, é o log de decisões. Então você fez toda a sua análise, você documentou tudo e você fez uma recomendação, vamos dizer assim. Recomendação de fazer isso, aquilo e tal outro. Uma vez que você fez a recomendação, alguém vai ter que tomar uma decisão sobre a sua recomendação. E aqui você vai documentar quando a decisão foi tomada, qual foi a decisão, quem tomou a decisão, quais foram as outras alternativas que estavam em cima da mesa, qual foi o impacto dessa decisão ou o impacto esperado e, é claro, o follow-up. Porque tomar decisão é uma coisa, né? Tomar decisão e fazer é outra coisa. Então, você pode botar aqui um follow-up, mostrar que você também pensou nisso, porque eu posso te dizer que já aconteceu muito comigo de a gente tomar decisões no projeto, mas a gente esquecer depois, e aí a gente vai procurar nos e-mails, vai perguntar para ali, para cá, e demora. E aí, a partir
a partir dessas experiências, eu comecei a usar, né, o log de decisões e melhorou muito a minha vida e mostra um pouco da soft skill de comunicação também dentro do time. E aqui eu deixei um framework para ti, se tu quiseres usar quando tu for fazer uma recomendação, de sempre pensar na relevância, no impacto, na solução e na eficiência da recomendação que você está dando. Porque não tem, nem sempre todas as recomendações que você vai fazer vão ser aceitas pela empresa. Talvez porque custa muito dinheiro, ou porque talvez não tenha relevância assim dentro da estratégia da empresa. Então, esse aqui é um framework que você pode usar e mostrar, né, para o seu gestor. Enfim, para resumir, a gente viu aqui que em um teste técnico é nada mais que um mini pedido, um mini projeto, e que você deve abordar esse teste técnico dessa maneira. Você tenta mostrar, documentar, mostrar que você pensou em todos os processos que estão em volta de um teste técnico e além de só mostrar o dashboard, só mostrar o resultado da análise. E porque é dessa maneira que você vai se diferenciar das outras pessoas. Eu tenho certeza que isso vai te deixar não mas uns 5 passos à frente das outras pessoas. E de novo, se você quiser esse template, eu vou deixar o link aí no vídeo. Então, deixa o seu like e se inscreva que eu vou continuar fazendo mais vídeos sobre análise de dados. É isso aí. Valeu!